Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá a todos, é uma alegria imensa para mim poder falar hoje com todo o grupo, equipe, os colegas da AME Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos a essa singela apresentação que traz um tema muito discutido pela doutora Marlene Nobre, né, a nossa fundadora e idealizadora das AMEs, que é Pensamento e Sintonia. Eu sou Andréa Cândido dos Reis, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, e trabalho com pesquisas e estudos voltados à influência do pensamento na saúde e à influência da espiritualidade na saúde e prevenção de doenças. Hoje, gostaria de estudar com vocês um tema muito importante sobre a saúde e a questão da espiritualidade. Quando nós pensamos em saúde ou doença, né, pensa-se que a doença é algo muito grave, né, algo que tira a nossa condição de viver, a nossa condição física, que demanda muitos medicamentos para a nossa matéria, né, e não é hábito da medicina tradicional pensar que a condição espiritual ou a nossa condição não material possa levar a problemas que nos comprometem fisicamente, que diminuem a nossa condição emocional, a nossa vontade de viver e diminuem a nossa motivação de forma geral. Muito bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sempre quando nós temos um problema ou alguma necessidade de mudança, nós pensamos em necessidades graves, em coisas muito difíceis, em tarefas difíceis. A gente não se dá conta que coisas muito simples podem afetar a nossa vida. Então, nós pensamos que o grande problema da natureza são as enchentes, são os terremotos. Mas, na verdade, é aquela pequena broca na árvore que vai comendo por dentro, comendo, até que a árvore para de viver. Então, é o que nos corrói por dentro, aos poucos, que vai tomando corpo e grandeza nas nossas sensações e nas nossas emoções e nos deixam, às vezes, impedidos de continuar, com sentimentos ruins, com sensação ruim, com falta de disposição, até que a gente vai ao médico, faz um exame físico, um exame clínico, um exame de sangue, um exame hormonal, e a gente descobre lá uma alteração. Nem todas as nossas alterações, elas são congênitas, ou são devido a algum problema alimentar ou algum mau hábito. De todos os nossos hábitos, o pior é o pensamento. Pensamento que não é positivo, o pensamento que não é de fé e o pensamento que não é do bem. Nas obras de André Luiz, nós vemos várias situações, várias condições, em seus casos, né, nos livros em que apresentam histórias de obsessão, que é o primeiro pensamento que atrai o obsessor. Ou seja, é o desejo central
é aquilo que a gente pensa, que a gente volta e que a gente fixa, que a gente vai, volta e fixa, que se configura como nosso desejo central, e através desse desejo central a gente atrai todos os nossos irmãos que vibram na mesma sintonia que nós. Então, a partir dessa introdução, vamos falar um pouco de saúde. A saúde, ela não é a ausência da doença. A saúde, ela não é simplesmente a ausência de doença. A saúde é um conjunto de bem-estar físico, social, emocional. E a ausência dessa condição de equilíbrio, ela é chamada de doença. Mas nem sempre isso é dado só por exames físicos. A falta de vontade de viver é ausência de saúde. A tristeza contínua é ausência de saúde. A falta de disposição é ausência de saúde. A maledicência excessiva, ela é ausência de saúde. O desejo de vingança é ausência de saúde. A inveja alimentada é a ausência de saúde. E às vezes a gente não consegue detectar isso no nosso exame físico. Então, do ponto de vista, quando a gente observa no dicionário, né, o que é saúde, e também na Organização Mundial de Saúde, o que é a definição de saúde, nós vamos observar que na Organização Mundial de Saúde, eles colocam que é todo o bem-estar físico, emocional, social, mas também a Organização Mundial de Saúde já diz hoje que saúde é o bem-estar espiritual. E quando nós vamos lá no dicionário e procuramos espiritualidade, nós observamos que a definição do dicionário é tudo aquilo que é além da matéria, é o que é ligado a divino. E o nosso dicionário, o Aurélio Buerque de Holanda, fala que espiritualidade está ligado à religião. Mas existem outras definições de espiritualidade. E a que nos interessa, que é a da Organização Mundial de Saúde, fala que espiritualidade é tudo aquilo que é ligado ao divino, é a crença, a sensação de que há algo superior, algo além de nós que dirige a nossa vida. E a religiosidade é outra coisa. A religiosidade é o encontro de um grupo de pessoas em um culto, em uma igreja, em um ambiente, para estudar as características espirituais. Então, a religião, toda religião, deveria levar ao desenvolvimento da espiritualidade, mas nem todas levam. Todas foram fundadas com esse objetivo, mas eu posso me dirigir a um centro espírita, a uma igreja, a um templo, a qualquer ambiente, sem que eu esteja motivada de qualquer desejo de desenvolvimento espiritual. Eu posso ir por ir. Eu posso ir com a minha cabeça em outro lugar, com o meu coração em outro lugar. E eu posso também não frequentar ambiente nenhum e posso desenvolver a minha condição espiritual. Eu me lembro bem que eu fiz um curso uma vez em uma determinada igreja e uma pessoa que estava falando desse curso falou o seguinte: olha, quem não frequenta, né, os nossos encontros dominicais não é filho de Deus. E um colega disse: não, peraí, então quer dizer que uma pessoa que mora lá na roça, a 400 quilômetros de distância de um templo, não é filho de Deus? Então, existem muitas questões equivocadas acerca da religião, da religiosidade e da espiritualidade. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquela condição espiritual do ser humano, esteja ele em qualquer ambiente, em qualquer lugar do planeta, ele entende que existe algo que rege as leis do universo. E nós, como seres viventes, integrantes desse universo, também estamos sob a direção das mesmas leis. Nós estamos sob essas mesmas leis.
A mesma lei que rege as plantas, o funcionamento das plantas, o desenvolvimento das plantas, a influência do sol, a influência da água, a influência do calor, da seca, os ciclos do universo, como nós conversávamos antes, né? Como pode, nós estamos falando hoje para Anne Maranhão, no centro dos Lençóis Maranhenses, nós encontrarmos uma piscina de água potável. São as leis que regem o universo e que dão equilíbrio à natureza. Por mais que a gente tenha, durante o desenvolvimento do homem, pelos séculos e séculos, atentado contra a própria natureza, as leis universais elas ainda são superiores e regem também o nosso corpo e a nossa saúde. Mas nós, como espíritos criados por Deus, temos uma condição nobre, que é a condição da cocriação. Nós somos co-criadores do universo em plano menor. Nós temos Deus, os co-criadores em plano maior, que são os grandes espíritos auxiliares de Deus e dos grandes cristos, né, dos grandes espíritos, e nós somos os co-criadores em plano menor. E dentro dessa possibilidade de cocriação que leva ao equilíbrio da nossa vida ou ao desequilíbrio, à realização dos nossos planos, ao trabalho, à construção do bem para nós, para a nossa família e para quem quer que seja, existe um equilíbrio que é regido pelo nosso pensamento. Então, o nosso pensamento é o veículo da cocriação em plano menor. Então, é através do pensamento que nós damos as mãos aos espíritos superiores rumo a caminho da luz, ou é através do nosso pensamento que nós soltamos as mãos dos nossos amigos espirituais e nos atrasamos na nossa evolução. Mas sabendo agora que nós temos uma parte espiritual, que é a parte que se liga ao que é maior, ao que é supremo, ao que transcende a nossa matéria e ao pequeno pensamento da possibilidade do que nós somos ou do que seja Deus, nós temos o pensamento que se liga a tudo na Terra, na Terra e no universo, através do pensamento. Mas o que é o pensamento? Pensamento é matéria viva, é a luz divina condensada que se manifesta através de ondas. Assim como a eletricidade pode acender e desligar essa luz, assim como as ondas da telefonia permite que nós possamos nos falar, que nós possamos nos ver, que nós podemos gravar um episódio de uma live, que nós podemos gravar uma tela de cinema. Assim como essas ondas são capazes de materializar encontros, de materializar o funcionamento de equipamentos, o nosso pensamento também funciona como ondas. Só que o nosso equipamento mental e espiritual é dos melhores já vistos. É a nossa antena mais poderosa, porque ela emite, recebe e transforma ao mesmo tempo. Então, nós somos uma grande rede e uma grande antena de emissão e captação. E nós recebemos influências e fornecemos influências. Quando nós pensamos na questão da obsessão, que nós somos influenciados por obsessores, né? Que muitas vezes a nossa vontade ela não acontece porque nós estamos sendo perseguidos por espíritos encarnados ou desencarnados. Ah, pobre de nós. Pobre de nós.
Deus é aquele que está no alto da mais alta montanha e tem o olhar total, né? Os espíritos superiores têm o olhar total e eles conseguem ver todas as vidas, os sentimentos mais íntimos, e a gente só vê pouco à frente, né? Então, muitas vezes nós nos perdemos nas nossas intenções, mas não somos nós que somos teleguiados. No Livro dos Espíritos diz que nós somos, que os espíritos influenciam na nossa vida, e a resposta é que influenciam mais do que a gente possa imaginar, mas nós também influenciamos. Como nós podemos influenciar os nossos amigos espirituais e os nossos futuros amigos espirituais? Vamos chamar dos futuros amigos espirituais aqueles que ainda não são. Como nós os influenciamos? Deixando a nossa casa mental aberta para a ação deles. Ninguém recebe quem não quer. Ninguém abre a porta para quem não quer. Ninguém vai a uma festa sem vontade. Ninguém faz uma festa sem vontade. Essa pequena metáfora é para explicar que quando a nossa casa mental ela é invadida por pensamentos ruins, nós damos uma festa para todos aqueles que querem se apossar do nosso fluido vital. Porque todas as vezes que nós pensamos coisas negativas, que nós não estamos em um bom estado mental, que nós nos deixamos envolver por todos os pensamentos que não promovem o bem, nós estamos perdendo o fluido vital. Existem milhares de testemunhas doidas para se apossarem desse fluido que nós estamos perdendo. E são aqueles obsessores que estão se beneficiando dos nossos pensamentos negativos. Nesse contexto, existe uma associação simbiótica em que eles nos inspiram a continuar naquela condição e nós facilitamos aquela condição mental negativa para estarmos junto deles. Então, a nossa modificação, a modificação da nossa postura para o bem, influencia demais os obsessores, encarnados e desencarnados. Quando eu era aluna na faculdade, eu fiz um curso de didática, onde a professora dizia assim: olha, existem muitas maneiras da gente aprender. A gente aprende pela ação, fazendo, errando e aprendendo e sofrendo. A gente aprende pela meditação, se colocando em paz e esperando ter uma resposta, e essa meditação pode demorar muito para a gente obter a resposta. E os mais espertos aprendem pelo exemplo, observando o que se faz. Isso ficou na minha cabeça. Aprender pelo exemplo, ver quem já fez e seguir aquele exemplo que deu certo, embora a gente possa inovar. Mas um bom exemplo é que, quando a gente pensa no bem, nós estamos sendo co-criadores e ajudantes do Cristo na superação de milhares de espíritos que precisam da nossa força para evoluir. Porque quando nós estamos num estado mental ruim, nós estamos favorecendo os espíritos que estão nessa vibração. Então, nós estamos atrasando. Quando eu estudava isso, eu pensava assim, que como se fosse vários espíritos que pensassem, que estivessem tentando nos obsediar e falassem assim: caramba, por que essa pessoa está sempre no bem? Eu vou experimentar o bem também. E hora ou outra, nós somos o caminho para que esses colegas se coloquem na luz. É claro que é pesado, né? A obsessão é uma coisa pesada, mas de todas as obsessões, de todas elas, a mais pesada
é, sem dúvida, a auto-obsessão. É aquele momento em que os nossos pensamentos nos castigam tanto, mas nos castigam tanto, que a gente não precisa de mais nada além do nosso próprio pensamento e além da nossa própria convivência para sofrer. Esses são estágios graves. E o momento propício de falar isso na Associação Médico-Espírita é que as coisas não são simples assim. Nós precisamos da ajuda de todos, dos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos, dos dentistas, dos cirurgiões, dos fisioterapeutas, de todos os profissionais de saúde que estão na Terra como missionários. A profissão de saúde, nós somos missionários, co-criadores para ajudar o próximo, para ajudar nós mesmos também, mas para ajudar o próximo. Então, quando a gente estiver numa situação bem ruim, a gente tem que usar, sim, dos médicos, dos psiquiatras, dos psicólogos, de todos os profissionais de saúde, e não só os de saúde, mas os de educação, e todos os profissionais que possam nos ajudar a sair daquele estado mental. Mas nós também temos que fazer força. Por que será que a gente perde essa força? Por que será que a gente perde esse ânimo? Muito disso é porque nós imaginamos. Nós, por mais espíritas que nós sejamos, por mais que a gente estude o espiritismo, por mais que a gente tenha nascido em berço espírita, ou estude o evangelho durante toda a vida, por mais que a gente faça isso, às vezes a gente não acredita que a vida continua. Porque se a gente sabe que a vida continua, a gente vai querer estar em outros espaços. A gente vai querer estar em espaços melhores quando essa vida acabar. Então, às vezes, a gente tem dúvida, por maiores que sejam as provas que nós tenhamos. Às vezes, a gente tem dúvidas de que a vida continua. E essa foi a mensagem tão forte de Cristo, mas foi a mensagem tão forte do Cristo, que nas situações mais impressionantes do nosso estudo espírita, a maior demonstração é de que a vida continua. A obra mais impactante de Jesus, se é que é possível dizer que teve alguma mais impactante do que a outra, quando ele volta ao terceiro dia para deixar a mensagem de que a vida continua. Então, a mensagem de que a vida continua é a coisa mais impressionante. É a chave que a gente precisa para eliminar as nossas revoltas, para perdoar os nossos colegas, para nos perdoarmos de situações que nós já vivemos, porque a vida vai continuar com milhares de novas possibilidades. E dentro dessas possibilidades também vem a fala do Cristo. Acerta a tua vida com o teu companheiro enquanto estás a caminho com ele, para que a gente possa, para que a gente possa evoluir, ir para os lugares melhores, sem deixar rusgas, sem deixar espaço na nossa casa mental, para que no futuro nós possamos ser fonte para a obsessão. A obsessão, seja ela a auto-obsessão ou a obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, que é a maior obsessão que a gente observa hoje. Quando você vai para o seu trabalho com raiva do seu colega, você está fazendo um processo de obsessão, você está sendo obsediado por ele, espírito encarnado, né? A gente tem um medo, né? A gente tem um cavalo, ai, que medo do espírito desencarnado que vai me obsedar, gente. Que isso? Nós somos auto-obsessores, obsediamos os nossos colegas encarnados, somos obsediados por eles quando a gente pega a briga que a gente teve no trabalho e leva para casa e fica ruminando aquilo. Obsessão. Obsessão de encarnado para encarnado. Então, quando Cristo volta
aparece no terceiro dia para mostrar que a vida continua. Essa é a maior mensagem que a gente podia ter, de fé, de esperança, de nobreza, de transcendência, de poder da cocriação. Todas as obras de André Luiz, todas as obras, trazem exemplos de que o pensamento, de que o desejo é o que faz a forma pensamento que dirige a nossa vida. Forma pensamento. Nosso pensamento se materializa. A gente acha que ele se materializa num carro, né? Então a gente fica meditando para aquele carro aparecer, porque o meu pensamento materializa coisas. Não, ele não vai materializar um carro se você não trabalhar. Mas ele vai materializar um carro no sentido de você conseguir trabalhar, ter mais força, ter mais expectativa, ter objetivos, ser organizado, ter cronograma, ter planejamento. Não é ficar sentado imaginando que você vai passar na faculdade, não. Mas é fazer você levantar, estudar e entrar na sua faculdade, ou ter o seu negócio, ou ser mais feliz, ou ser mais saudável. Ah, é também ter aquela pessoa que eu amo? Não, isso é egoísmo. Né? Você quer aquela coisa lá, você quer, não, todos os espíritos eles têm vontade própria, mas é a vontade de você ser a pessoa com quem você queria estar. Me lembro uma vez que eu atendi a filha de um chefe, do meu chefe, né? Eu fazia acupuntura, eu disse, André, ela não tá boa, você não podia atendê-la com acupuntura, né? Na faculdade a gente faz esse serviço. Aí eu assim, claro que eu atendo. E aí eu pensei, gente, eu fiz uma coisa que eu falei assim, eu vou ser mandada embora hoje. Eu atendi a menina estava péssima. Não sei o que foi. Eu falei assim, eu briguei com meu namorado. Eu disse, nossa, que ruim. Então eu vou te fazer uma acupuntura para você arrumar um namorado. Tá? Ai, tem acupuntura para arrumar namorado? Tem, lógico que tem. Vou fazer em você. Não, mas tem mesmo? Tem. Só que antes disso, a gente tem que fazer um exercício. Você tem que me falar tudo o que você quer nesse namorado. Para depois eu colocar as agulhas para a gente meditar e atrair esse namorado. Então ela começou, bom, eu quero que ele seja bonito, inteligente, fiel, trabalhador. Eu falava assim, que mais? Aí ela foi falando. Eu falava assim, que mais? Nossa, mais? Eu assim, não, tudo que você quer. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Assim, ótimo. Então agora a gente vai mentalizar e colocar as agulhas. Mas deixa eu te perguntar, você é tudo isso aí que você quer nele, né? A menina ficou num estado péssimo. Eu assim, pronto, ela vai chegar lá, vai contar para o pai dela, vou ser demitida. Porque a gente quer dos outros, a gente quer que o teu namorado, que o teu marido seja isso, seja aquilo outro. Só que a gente não se deu conta do que a gente tem que ser. Então a gente tem que se cuidar primeiro. A gente tem que se limpar primeiro. A gente tem que se transformar nobre primeiro. E a nobreza não tem nada a ver com dinheiro. E como é que a gente faz isso? É limpando a nossa casa por dentro. É arrumando a nossa casa por dentro. É arrumando a nossa casa mental por dentro. Porque quando a tua casa mental estiver limpa, tudo que você vai atrair são as energias, são os espíritos, são as pessoas que vibram na tua frequência, porque nós somos uma grande rede. E a gente só sintoniza o que a gente procura. A gente só sintoniza. Quando você senta na frente da televisão, você clica lá, até você achar o canal que você quer. Nosso pensamento funciona isso. A gente só sintoniza, a gente só fica na frequência que a gente quer. Então, toda vez que a pessoa chega e fala assim, eu não sei por que eu trabalho nesse lugar, você trabalha nesse lugar porque você quis. Não, eu não tive outra oportunidade. Você não se deu outra oportunidade. Não, isso teve que acontecer comigo. Você caminhou para que esse acontecimento. Mas o Chico, naquela página maravilhosa, né? De Emmanuel, diz que a cada dia a gente tem uma página nova para escrever o nosso livro.
E às vezes você não se lembra que você nasceu no lugar onde você determinou. E às vezes você nasceu naquele lugar mesmo por imposição, né? Existem casos em que a gente reencarna por imposição. Mas você pode escolher o lugar e a forma como você morre. Desde que não seja fútil, né? A gente não está aqui falando de nenhuma futilidade. A gente está falando da nossa casa mental, do nosso espírito, da nossa riqueza interior. Porque, partindo um pouquinho para o lado da riqueza, não há dinheiro nenhum que compre a paz, nem o amor verdadeiro. Conforto é muito bom, ele é muito bom. Ele ajuda em muitas coisas quando ele vem de um trabalho nobre, né? Vem das nossas conquistas. Mas aquela paz interior ele não dá. E a gente tem um exemplo sensacional no livro Ação e Reação, né? Onde aquele irmão mais, não vou dar o spoiler inteiro do livro, mas onde aquele irmão mais velho mata os 2 irmãos mais novos para ficar com toda a fortuna. E ele tem lá 10 obsessores, né, da avareza, o obsedando para que ele tenha cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A esposa dele, hipnotizada por obsessores, que são os obsessores irmãos dele, ela caminha dentro da água e morre afogada. Qual é a paz que esse dinheiro obtido dessa maneira pode trazer para essa pessoa? Então, nós estamos falando da paz, da riqueza, da casa mental, onde todo o teu pensamento é alegre, onde todo o seu desejo é de amar, onde toda a sua alegria vem de fazer o bem. Em hipótese alguma, você sente alegria na vingança, na maldade, na inveja, na traição. Quando esses lugares não te fizerem bem, ou melhor, antes de você sentir que eles não vão te fazer bem, saia daí, saia daí. É possível sair desse lugar. É muito possível. Nós temos estratégias para isso. E outra passagem que me lembra muito disso é que quando os apóstolos, depois da crucificação do Cristo, eles estavam pescando na mais profunda tristeza, às margens do rio, às margens do mar da Galileia. Eis que surge o Cristo, andando às margens do rio, para encher aquele coração de alegria. Eles estavam na sintonia do Cristo e permaneceram na sintonia do Cristo, né? Recebidos e influenciados pelo Espírito, que a Igreja Católica chama de Espírito Santo, né? Que no momento de Pentecostes falam diversas línguas, ou seja, abrem sua casa mental para fazer o bem. Em que aqueles irmãos, naquele momento do cristianismo primitivo, iam para o suplício dos circos, serem devorados pelas feras, morriam nos postos de sacrifício, com uma alegria que poucos entendiam. Eles já não estavam ali. Eles já tinham o espírito em comunhão com Cristo. E a gente pode ter essas gotas dessa comunhão, através do exercício da prece. Toda vez que a gente estiver começando a perder a saúde pelo pensamento negativo, pela fixação mental, que toma conta do nosso pensamento até a gente perder a conta que a gente deve dar do funcionamento dos nossos órgãos. Então, quando a gente estiver nessa situação, a gente pode se envolver com a prece, porque é impossível a gente pensar no bem e no mal ao mesmo tempo. Então, quando a gente se envolve pela prece, quando a gente pede ajuda, a gente encontra.
Parnaso do Além-Túmulo faz 90 anos agora. Aniversário do Parnaso. E um dos poemas do Parnaso de Alta de Souza diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo sagrado, a mais alta de todas as capelas, e você vai ouvir de alguma forma a voz de Deus, através de uma página, de um amigo, vai ouvir, porque Ele sempre nos ouve. Nós é que nos atrasamos no tempo. Vai limpando a sua casa mental, vai pensando no bem, vai transformando os pequenos pensamentos negativos em esperança, em fé, na condição real e no pensamento real de que tudo passa e tudo se renova na Terra, aos poucos. E como a gente começou essa discussão, falando que nós sempre pensamos que a cura, o restabelecimento, a paz, a saúde, ela se dá por coisas grandes, por remédios caros, por cirurgias modernas, robotizadas, sim, pode ser, elas vão ajudar. Mas toda doença volta quando a gente deixa a broquinha da árvore, bem pequenininha, comer a gente por dentro, através do pensamento. Então, a nossa medicina preventiva, a mais preventiva e a mais eficaz, é o estilo de vida. Estilo de vida mental. É a limpeza da nossa casa mental. No Evangelho, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos trechos, que é o homem de coração puro, a pureza de coração, um dos itens, se não me engano, item 4, diz, os fariseus chegam para o Cristo e falam para ele: por que os seus seguidores não seguem as leis de Moisés e não lavam as mãos antes da refeição, como é a tradição? E ele diz que a pureza não está no externo, a pureza está no interno. Que adianta ter as mãos lavadas e o coração sujo. O coração é a nossa cara, que a gente chama de nossa casa mental, é o nosso interior, é a nossa essência. Que adianta ter as mãos lavadas, né? E recorda o profeta que dizia: hipócritas, me louvam com palavras, mas se enlameiam com más intenções. Então, é mudar as nossas intenções. Mudar as nossas intenções. Se alguém estiver ouvindo agora, na mais profunda depressão, no seu mais profundo momento de tristeza, a gente pode recordar a palavra do Cristo, que veio para nos dizer que ninguém morre. Os nossos entes queridos, eles não foram embora. Eles estão a um passo à nossa frente da evolução. Todos os espíritos são cuidados por Deus. Às vezes nós nos atrasamos um pouquinho mais, mas ninguém fica desolado. A ideia do fogo eterno, do inferno, está ultrapassado. E foi ultrapassado, né, reforçado. Cristo nunca falou do fogo eterno. Eterno, não, ele nunca falou sobre isso. Ele falava da vida eterna, não do fogo eterno. Essa imagem do inferno de Dante que nunca se acaba. Não, a terceira revelação, que foi o Espiritismo, vem mostrar que nós estamos todos a caminho da luz, todos. Então não adianta a gente ter desejo de vingança, não adianta a gente ter raiva. Nós erramos fazendo bobagem, ficamos tristes, adoecidos, mas não adianta. Então o caminho é do amor e do perdão.
por mais que isso, por um determinado momento, possa nos irritar. Os nossos entes queridos, eles não foram embora. Um dia, talvez a gente se encontre, talvez demore, mas a gente precisa estar bem para que eles também estejam. Meus irmãos, a saúde, ela não é a ausência da doença. A saúde é o equilíbrio do homem com o Espírito Supremo. E o contato, esse contato com Deus Todo-Poderoso, infinitamente justo e bom, a gente faz pelo nosso pensamento através da oração. O nosso trabalho, o nosso labor, o nosso laboratório é o lugar onde a gente ora, é o lugar onde a gente ora e labora. Né? E o nosso laboratório, onde quer que a gente esteja, a nossa sala de aula, a nossa cozinha, a nossa faxina, a construção, se somos construtores, a nossa roça, se somos agricultores, em qualquer lugar. Esse é o nosso laboratório, onde a gente labora em oração. E aí a nossa mãezinha Maria, ela nunca vai nos deixar. Ela nunca vai nos deixar. Meus amigos, vamos caminhar para o final dessa breve reflexão sobre o que o pensamento pode nos fazer através da prece. Jesus amado, nesse momento de dores sobre a terra, de saudade dos nossos entes queridos, de tristeza com as nossas frustrações, de saudade dos nossos sonhos que ficaram para trás, de tristeza por não conseguirmos observar que alguns sonhos ficaram para trás e outros que sequer foram sonhados estiveram conosco. Vem ser conosco, Jesus, que a gente possa, como seus discípulos, num dia de angústia, abrir os olhos e te ver alegre às margens do lago, dentro da nossa casa. Seja o habitante maior da nossa casa mental. Tem misericórdia de nós, que nos arrependemos por termos sido obsessores, por não termos ajudado os nossos amigos espirituais que estão numa situação de maior tristeza que nós. Tem misericórdia deles e tem misericórdia de nós, para que todos nós possamos nos encontrar num lugar bom, para que todos nós possamos nos sentir a caminho da luz. Obrigada, Jesus, por ter nos trazido a mensagem de que a vida continua, de que o amor é o melhor lugar onde a gente pode estar, de que com o tempo tudo aquilo que é do bem estará conosco, que nós poderemos estar junto ao Pai, desfrutando da possibilidade de cocriar em nossa ajuda, em nosso favor, em favor de todos. Obrigada, Jesus, por todo esse grupo de profissionais e irmãos que se unem no bem. Obrigada por nos dar o pensamento como ferramenta ímpar de auxílio, ajuda e caridade. Por nós entendermos que quando nós não pudermos sair em auxílio ao outro, pensar nele, pensar na bondade, pensar que ele possa se livrar do frio, da fome, da angústia, da dor e da tristeza. As nossas vibrações estão facilitando tudo isso. E nos dá, Jesus, forças para agir em função e em favor dos nossos irmãos e de nós mesmos.
Que assim seja. Obrigada pelo encontro.